Aula 10, gente, maratona de aula, né? Botando em dia aí as coisas. Artigo 72 vai falar pra gente lá da competência pelo domicílio ou residência do réu, tá? Então, o que que fala? Não sendo conhecido o lugar da infração, a competência regular-se-á pelo domicílio ou residência do réu. Parágrafo 1º. Se o réu tiver mais de uma residência, a competência firmar-se-á pela prevenção. Esse é o caso de pluralidade de residências, tá? Ou, se o réu não tiver residência certa ou for ignorado o seu paradeiro, será competente o juiz que primeiro tomar conhecimento dos fatos. Então, vamos lá entender tudo isso que está dizendo pra gente, tá? Competência territorial quando não for conhecido o local da infração. Caso não seja possível, então, determinar o local em que esse crime foi cometido, gente, tá? O local aí vai ser o domicílio do réu ou a residência dele, tá? Domicílio e residência são palavras que, a princípio, podem parecer sinônimo pra gente, mas não são, tá? O Código Civil faz essa diferenciação, o que é domicílio e o que é residência, e aqui no Código Penal a gente utiliza-se dessa distinção feita pelo Código Civil, então, dos institutos, tá? A competência, né, pelo domicílio ou residência também é chamada de foro suplementar ou foro subsidiário. Não esqueçam, às vezes a OAB cobra os termos análogos aí, tá? Para saber se você tá esperto, se você sabe o que efetivamente as coisas são, tá? Então, um exemplo, gente, de quando vai ser aí o domicílio do réu, o exemplo de quando um crime é cometido dentro de um ônibus aí de linha interestadual, e não se tem como saber em qual foi o momento em que o réu praticou aí, de repente, um furto, tá? Não tem como saber em qual estado estava, em qual cidade estava, né, no momento do cometimento do crime. Então, o fato chegando ao conhecimento da autoridade policial, o inquérito vai ser instaurado aí e o juízo competente vai ser o do local da residência dessa pessoa, tá? Domicílio, residência ou domicílio. Agora, só para a gente entender a diferença entre domicílio e residência, o domicílio da pessoa natural é o lugar onde ela estabelece a sua residência com ânimo definitivo, tá? Percebe-se, pois, que domicílio e residência não são expressões sinônimas, apesar do artigo 72 do Código aqui de Processo Penal trazer elas como se elas fossem, tá? Mas a gente tem que fazer a diferenciação, porque domicílio caracteriza-se pelo ânimo de fixar a residência. Esta é morada, a habitação que pode ser transitória ou definitiva. Isso por quê, gente? Porque domicílio a gente também pode entender e interpretar como o local em que a pessoa exerce o trabalho, o local em que a pessoa está residindo transitoriamente, tá? Então, tem essa diferenciação aí, tá? A gente não pode esquecer, mas tanto um quanto o outro podem ser considerados aí para efeitos de processamento, tá? Pluralidade de residências. O réu tem mais de uma casa, o réu mora em um lugar, o réu trabalha em outro lugar e os dois, né? Uma residência e um é o seu domicílio, né? Aí, nesse caso, vai ser por prevenção, o juiz que despachar primeiro, tomar conhecimento primeiro dos fatos, tá? Residência incerta ou paradeiro ignorado, né? Ou o cara não tem casa e o cara não se faz ideia de onde que ele tá. Nesse caso, vai ser o juiz que tomar primeiro conhecimento dos fatos também, vai ser aí o competente, né? Isso também ocorre, gente, quando não se souber o local do fato, for mais de um réu, né? Pluralidade de réus, 2, 3, 4, e cada um mora em um determinado lugar. Não tem como você processá-los individualmente, fazer o desmembramento da ação. Não. Vai ser o juiz prevento, quem despachar primeiro no processo, quem receber o processo primeiro, tá? Então, às vezes fica muito complicado, né? A delegacia manda para a vara criminal mais fácil, né? Mais próxima, não tem muito
vai meio que aleatório nesses casos, né? Vai por sorteio, daí, né? A distribuição é feita por sorteio mesmo, tá? Artigo 73, gente. Nos casos de exclusiva ação privada, então, né? Lembram dos casos de ação penal privada, os crimes lá contra a honra? O querelante poderá preferir o foro de domicílio ou da residência do réu, ainda que conhecido o lugar da infração, tá? Então, isso é uma preleção aí, é uma autonomia que o legislador deu pro querelante e não tem problema nenhum, tá? Ele pode distribuir a ação aonde o réu mora, onde o réu reside, né? No seu domicílio. Não teria não teria problemas maiores, não teria nulidade, nada do gênero, tá? Artigo 74, gente. O 74 vai falar pra gente da competência pela natureza da infração. Aqui, a gente nem precisa se delongar muito, né? Apesar de ter bastante explicação, bastante jurisprudência, é muito fácil da gente entender, porque geralmente são competências privativas, né? Então, ó, vamos ler o que o 74 fala pra gente. É bem intuitivo, tá? A competência pela natureza da infração será regulada pelas leis de organização judiciária. Tá aí, tudo bem. Salvo a competência privativa do tribunal do júri, né? Dos crimes contra a vida. Parágrafo 1º. Compete ao tribunal do júri o julgamento dos crimes previstos nos artigos. E ele traz para você quais são os artigos quais são os crimes, né? Os tipos penais que vão ser remetidos para o tribunal do júri. Gente, mastigadinho, bonitinho. 121, parágrafo 1º e 2º, 122, parágrafo único, 123, 124, 25, 120, 125, 126, 127 do Código Penal. Então, vai até aborto, infanticídio, tá? Consumados ou tentados, não tem problema, né? Se consumou, se não consumou, tá? Se iniciado o processo perante um juiz, isso é o teor do parágrafo 2º, houver desclassificação para a infração da competência de outro, né? Então, a princípio achava-se que era tentativa de homicídio, né? Animus necandi. E depois descobriu-se que não, né? Que na verdade era uma lesão corporal, a pessoa não queria matar, mas ele queria sim agredir, ofender a integridade física da outra pessoa, né? Então desclassificou para lesão corporal. Aí vai remeter, né, o processo, salvo se mais graduada for a jurisdição do primeiro, que em tal caso terá sua competência prorrogada, mas não é o caso, tá, gente? Quando tiver aí uma desclassificação e for competência absoluta, tá? Aí você remete para o juiz comum, tá? Parágrafo 3º. Aqui é uma coisa muito interessante, porque é o momento em que a competência vai ser prorrogada, tá? Então, se vocês quiserem aí anotar, competência prorrogada, tá? Ela é mantida com o juiz lá, presidente do tribunal do júri, né? Se o juiz da pronúncia desclassificar a infração, o juiz da pronúncia, então anotem, gente, primeira fase, tá? Primeira fase. Desclassificar a infração para outra atribuída à competência de juiz singular, observar-se-á o disposto no artigo 410. Ponto e vírgula, tá? Mas, tem um mas ali, tá? Mas, se a desclassificação for feita pelo próprio tribunal do júri, ou seja, pelo próprio conselho de sentença, ou seja, pelos jurados, tá? Então, anote, pelo próprio tribunal do júri, jurados, tá? Escreva ali no teu código, no teu manual, no que você tiver aí, tá? A seu presidente caberá proferir a sentença. Então, veja, chegou para o plenário, né? Foi feita a aquisitação, o MP falou de novo, teve réplica, teve tréplica, a defesa falou, e o conselho de sentença, os jurados, chegaram à conclusão de que não foi homicídio, não foi tentativa de homicídio, foi lesão corporal.
né? As testemunhas confirmaram que foi ali uma lesão corporal. O réu falou que ele não queria matar. A vítima sobreviveu e falou: não, imagine, a gente brigou, a gente discutiu, ele atirou na minha perna, né? Ele não quis me matar. Então fica ali evidente que o ânimos não era de matar Necande, né? Era leadende, ele queria machucar, eles estavam discutindo, eles estavam brigando. Então, o conselho de sentença reconhece a desclassificação e o próprio... Mas imagine, né? Reconhecer a desclassificação e mandar para o juiz daí só proferir a sentença? Não, né? O próprio juiz, presidente, tá? Do tribunal do júri, já vai poder proferir a sentença e fazer a dosimetria correta ali no caso. Tá bom, gente? Então, assim, não tem uma dificuldade muito grande nisso, né? E o próprio tipo ali, ele é bem elucidativo pra gente, tá bom? Então, vamos seguir. Artigo 75, competência por distribuição. A precedência da distribuição fixará a competência quando, na mesma circunscrição judiciária, houver mais de um juiz igualmente competente. Então, a gente tem 4 varas criminais, tá? A gente não tem só uma. Aqui em Curitiba, eu acho que a gente tem várias, né? Então, a competência vai se dar entre os juízes, tá? Entre eles ali pela distribuição, tá? Quem distribui para quem receber primeiro, né? Inclusive a competência nesses casos, ela fica até, ela se prorroga, né? Ela fica aí vinculada em outros, vamos supor que surja outro réu, né? Descobre-se que tem um coautor, um partícipe. Esse processo do coautor, do partícipe, por conexão, tem que vir para esse mesmo juiz, tá? Então, a competência por distribuição aí é algo muito de organização judiciária, né? Mas é importante que vocês saibam, tem 2 varas na mesma comarca de Curitiba e a distribuição foi para o juiz da primeira. Contudo, as varas não são especializadas, as varas são amplas, né? Os 2 são competentes, então não teria nenhum tipo de nulidade, tá? Parágrafo único vai falar pra gente que a distribuição realizada para o efeito da concessão de fiança ou de decretação de prisão preventiva ou de qualquer diligência anterior à denúncia ou queixa prevenirá a da ação penal. Gente, esse dispositivo aqui, ele acaba quase que caindo em desuso, tá? Por quê? Porque hoje, com o juiz da garantia, ele é o responsável por analisar a fiança, ele será o responsável por decretar a prisão preventiva, por decretar a medida, por revogar prisão preventiva, por analisar relaxamento de prisão em flagrante, tá? Então, o competente vai ser o juiz das garantias, tá? Então, vamos supor que o processo tramite e tudo o que for voltando para análise vai voltar para esse juiz que já recebeu primeiramente, mas recebida a denúncia, vai para o juiz do processo, daí do processamento, tá? Então, não vai mais para o juiz das garantias. Tem que cuidar só com isso aqui, porque pode sim virar aí uma bela de uma pegadinha, né? Uma bela de um engodo aí para quem não se lembre dessa alteração aí que agora nós temos, né? Juiz da garantia e juiz do processo, tá? Artigo 76, da competência por conexão ou continência, tá? A competência será determinada pela conexão se, ocorrendo 2 ou mais infrações, houverem sido praticadas ao mesmo tempo, por várias pessoas reunidas ou por várias pessoas em concurso, embora diverso o tempo e o lugar, ou por várias pessoas, umas contra as outras. Umas contra as outras é o crime de rixa, tá, gente? Ao mesmo tempo é autor e ao mesmo tempo é réu, tá? Essa é a conexão. Se no mesmo caso houverem sido umas praticadas para facilitar ou ocultar as outras ou para conseguir impunidade ou vantagem em relação a qualquer delas, também vai ser o mesmo juiz que vai julgar todas as infrações. Quando a prova de uma infração ou de qualquer de suas circunstâncias elementares influir na prova de outra infração, tá?
tá? Então, também aí vai ser a questão da prova emprestada, né? Então, vai ter que ser para o mesmo juiz poder analisar as questões aí atinentes a essa conexão e a essa continência, tá? Claro, gente, claro, existem aí algumas modalidades de conexão, né? Então, a gente vai ter aí a conexão, vamos analisar aqui, consequência, conexão, tá? Vamos começar com o sentido de conexão, para vocês terem aí em mente que talvez seja a primeira vez que vocês estejam ouvindo falar sobre conexão, sobre continência. Vocês também vão ver isso em processo civil, tá? Então, é o mesmo instituto aí que é aplicável tanto para um procedimento quanto para o outro, tá? A conexão pode ser compreendida como o nexo, a dependência recíproca que dois ou mais fatos delituosos guardam entre si, recomendando a reunião de todos eles em um mesmo processo penal perante o mesmo órgão jurisdicional, a fim de que estes tenham uma perfeita visão do quadro probatório. Funciona, pois, como o liame que se estabelece entre dois ou mais fatos que, desse modo, se tornam ligados por algum motivo, oportunizando sua reunião no mesmo processo, de modo a permitir que os fatos sejam julgados por um só julgador, até mesmo para não ter decisões conflitantes, né? Vamos supor que dois réus praticam o mesmo crime, um pratica um crime e o outro pratica outro, mas em união de esforços, tá? Então, um fica responsável por invadir, o outro fica responsável por fugir, ocultar o patrimônio depois, algo assim. Imagine que essas pessoas sejam julgadas separadamente, cada um vai ter uma pena, uma interpretação, às vezes um vai responder por um tipo penal e o outro por outro, né? Então, não tem como, você tem que reunir, porque um fato depende do outro, a prova de um depende do outro, eles agiram em concurso, tá? Então, a conexão, ela pode ser intersubjetiva, envolve vários crimes e várias pessoas obrigatoriamente. Então, é a intersubjetividade ali, vários crimes e várias pessoas ao mesmo tempo, tá? Logo, se várias pessoas praticarem um único delito, não haverá conexão, tá, gente? Aí é concurso de agentes, tá? Não pode confundir, por favor, tá? Mas sim continência por cumulação subjetiva. Em se tratando de conexão intersubjetiva, pouco importa se as várias pessoas estão reunidas em coautoria ou se os delitos são praticados por reciprocidade. Há 3 subespécies de conexão intersubjetivas, tá? Então, a conexão intersubjetiva por simultaneidade, 2 ou mais infrações são praticadas ao mesmo tempo por diversas pessoas ocasionalmente reunidas, sem intenção de reunião, aproveitando-se das mesmas circunstâncias de tempo e local. O que fizeram no carnaval em Curitiba, os saques, né, nas lojas. Então, eles estavam ocasionalmente reunidos nas mesmas circunstâncias de tempo e local, praticando crime. Vai ter a conexão intersubjetiva por simultaneidade. Eles não precisavam estar agindo juntos. Tá? Eles não precisavam estar em conluio de esforços, mas eles estavam um aproveitando a situação, né, gerada de repente pelo outro, abrindo loja, estourando porta, para também furtar, tá? Então essa é a conexão intersubjetiva por simultaneidade, tá? A gente tem também a conexão intersubjetiva por concurso, tá? Ou concursal. Ocorre quando 2 ou mais infrações tiverem sido cometidas por várias pessoas em concurso, ainda que em tempo e locais diversos. Então, aqui a gente tem que ter, né, um prévio ajustamento para ter o concurso de ações aí, né? Ao mesmo tempo, elas têm hipótese de conexão, é indiferente se as infrações foram praticadas em tempos diferentes. A título exemplificativo, suponha-se a existência de 3 indivíduos que tenham praticado 4 crimes de roubo no intervalo de 2 meses. Haverá conexão intersubjetiva por concurso entre os 4 crimes de roubo praticados pelos agentes, devendo todos eles responder pelos crimes em um único processo, salvo a existência de causa impeditivo, tá? Então, eles têm que ter
o mínimo de ajustamento prévio aí para ser o concurso, tá? Nesse caso, a conexão intersubjetiva por concurso, tá? Conexão objetiva, lógica ou material ou teleológica. Quando um crime ocorre para facilitar a execução de outro, conexão objetiva teleológica. Exemplo, você mata o segurança para facilitar o sequestro da vítima, ou um para ocultar o outro, ou um para garantir a impunidade ou vantagem de outro. Conexão objetiva consequencial, tá? Então, nós temos aí a lógica, a teleológica e a consequência objetiva, tá? Conexão instrumental, probatória ou processual. Ocorre quando a prova de um crime influencia na existência do outro, tá? Note-se que para a existência de conexão probatória não há qualquer exigência de relação de tempo e espaço entre os dois delitos. Basta que a prova de um crime tenha capacidade para influir na prova de outro delito. Então, a prova de um crime materializa a existência de outro delito, tá? Eu mato alguém com uma arma de fogo. Então, a existência do meu delito de arma de homicídio leva e é prova do homicídio, leva à ocorrência de um outro crime, que é o de porte ilegal de arma de fogo, né? Porque, de repente, se essa arma eu não tenho autorização legal para tê-la, né? E se for raspada, piorou. E se for de uso restrito, é outro crime, né? E assim vai lá o 16, 17 e 18 do Estatuto do Desarmamento, né? Então, lá previstos nesses artigos, tá bom? E a gente finaliza, então, as conexões aí subjetivas, tá? São algumas, né, gente? A gente tem aí uma espécie e 3 subespécies aí, né? Subespécies, o legislador fala, né? Não fala em gênero e espécie, fala espécie e subespécie. Então, nós temos a intersubjetiva, que vai se dividir em conexão intersubjetiva por simultaneidade, por concurso, objetiva lógica ou material ou teleológica, e a instrumental, tá bom? Finalizamos esse, né? Vamos finalizar esse bloco, que ele foi bem extenso de conteúdo, e daí a gente faz um segundo bloco, um bloco 2 melhor, né, gente? Assim, vocês tomam um café, eu também tomo, faço um xixi e a gente já volta, tá?